Olá, gente, Márcio França mais uma vez aqui, mais um vídeo para o canal, Crítica Textual do Novo Testamento ao alcance de todos. Sem mais delonga, deixe o seu comentário ao final do vídeo, aí se for de correção, interação, simplesmente deixe seu comentário aí, se gostou, clique em gostei, e aí a gente continua esse bate-papo aí nos comentários. Beleza? Estaremos falando hoje sobre variante textual, seria uma variante, né? A variante textual do nome Davi. Essa é uma variante relacionada a Mateus capítulo 1, versículo 1. Então essa variante é só sobre o nome Davi. O que seria uma variante nesse sentido, a variante textual? Seria as formas diferentes como essa palavra, esse nome Davi, aparece nos manuscritos aí no decorrer da história dos manuscritos do Novo Testamento. Então vamos ver aqui o texto de Mateus capítulo 1, versículo 1, qual é o texto em português? É a NVI, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É Mateus capítulo 1, versículo 1. Pronto. Então aparece Davi, né, como está aqui, o Davi que matou Golias. No texto grego, que hoje é o texto grego, que é de onde origina a maioria das nossas versões hoje, que é dominante na academia, aparece o texto grego Biblos Geneseos, que seria o registro da genealogia, Yesu Christu Ruiu David. Então aqui seria uma construção genitiva, dando a ideia de que Jesus, essa genealogia aqui, ela é de Jesus Cristo e que esse Jesus Cristo ele é filho de Davi. Seria Ruiu. Ruiu é a ideia de filho, né? Então filho de Davi, de Davi. E aqui nós temos uma construção e a gente observa uma espécie de relacionamento entre Cristo e Davi, uma vez que Cristo está reivindicando aqui o trono do grande rei Davi. Então Mateus o apresenta ali como sendo o filho de Davi. Aí Davi aparece primeiro aqui nessa relação. Seria uma das explicações. Vamos lá então para as variantes aqui, as variantes textuais. Nós temos a primeira palavra Davi, que aparece em alguns manuscritos com o nome de Dabide, como aparece mesmo aqui em português, eu coloquei entre parênteses. Aparece no minúsculo, né, um manuscrito chamado de minúsculo, né, com letras minúsculas e tal e tal. No 1203, para ficar mais fácil para você, aparece nos textos receptos também posteriores, dos irmãos Alzevi, Stefanos e tal. Aparece também nos pais da igreja, lá no começo do século, né, dos primeiros séculos ali. Aparece lá em Orígenes e também em Eusébio, né, os primeiros pais ali. Aparece outra variante, outra leitura do nome Davi, que a gente conhece em português. Aparece Daweid, se fosse aqui no caso, Daweid, ou Daweld, né? E aí o Daweid aparece no um códice muito importante, que é o Vaticano, que ele é do quarto século, no ano 300 e bolinha, ele aparece ali. E também aparece em outros textos, por exemplo, o Ert-Kort, que é o texto de 1881. E aparecem outros, e eu coloquei alguns aqui, o texto de Tischendorf, por exemplo, né? O descobridor de um dos códices importantes aí. Então nós temos essa leitura, nós temos uma terceira leitura, que é a leitura da Wid. Nós temos lá no 1 a leitura da Bid, e aqui no 3 nós temos da Wid. Então essa leitura da Wid, ela é confirmada pelo papiro 1, que esse papiro 1 é mais ou menos do ano 250, do ano, mais ou menos isso aí, 250, e ele é seguido por uns minúsculos, outros manuscritos minúsculos, e também pela família 35, que é um texto grego, já não é manuscrito, simplesmente é um texto já compilado, e a compilação, e também o NA 28 que a gente leu lá no início. Então o que acontece? Eu pintei de vermelho aqui esse papiro, o papiro 1 ou P1, porque ele é do ano 250, então ele é considerado importantíssimo. Ele é de categoria 1 na classificação dos manuscritos e também ele é considerado um texto que é um texto considerado o alexandrino, então é categoria 1. E além do mais, ele é do ano 250. Então é bem próximo dos originais que foram escritos no primeiro século, no finalzinho, os últimos ali no finalzinho do primeiro século. Então ele é muito importante. E ele traz essa leitura da UID. Então, nós vamos ver outra questão interessante aqui. Agora nós temos outra leitura, que é a leitura Dad, e que a gente chama de Nomna Sacra, que é quando você pega nomes que considerados sagrados ali, você faz uma abreviação, abreviatura, abrevia
os nomes, né? No caso, filho, você faz reduz ali para 2 letras, por exemplo, Deus, Jesus, esse nome Davi também aparece nessa lista. Então, o Bruce Medica, por exemplo, ele fez ele catalogou ali, encontrou nos papiros pelo menos 15 nomes sacra. E uma dessas nomes sacra é o nome Davi. O nome Davi, que ele é escrito com esse que seria um delta, um alfa e um delta. Seria o Dad, por exemplo, aqui num claro português. Dad. E aí, o que é que acontece? Esse Dad, como ele é uma abreviação, ele está se referindo a quê? Ele está se referindo à opção 3, Dawid. Então, nós temos aqui uma questão interessante, que é o papiro 1, está falando que o nome desse sujeito, aí o rei, é Dawid, de onde vai chegar no nosso português o David, o Davi e o David. E o papiro 1, que é do ano 250, vai estar dizendo isso. E um códice que é muito importante, que é do ano 330, então, mais um pouquinho para frente aí, até 360 e bolinha, ou seja, bem próximo ali do primeiro século, do quarto século aqui no caso. E aqui, esse papiro, que é o sinaítico, que está aqui na opção 4, pintado de vermelho, a primeira opção, ele é muito respeitado na academia hoje. Esse papiro aqui, aliás, esse códice, e o códice da opção 2. Só que o códice da opção 2, que é o B, que seria aqui o Vaticano, esse códice está trazendo uma leitura diferente. Então, esses dois códices, que são considerados os mais importantes e os mais antigos, eles estão entrando em divergência logo no primeiro capítulo de Mateus, o capítulo 1, versículo 1. Então, um está dizendo uma coisa, o outro está dizendo outra. Entretanto, o sinaítico, ele está, que seria a opção 4, ele está de acordo com o papiro que é anterior a todos eles. Então, um papiro anterior, considerado de categoria 1, é anterior a ele, também traz essa leitura aí, tá? Então, nós temos aqui e também, na opção 4 ainda, sobre essas abreviações você encontra em muitos manuscritos minúsculos, né? E um deles é esse aqui, que é o próximo da lista, que está numa cor tipo azul aí, um azul bem claro, que ele é lá do 8º século, mas ele é considerado um dos manuscritos que tem a menor influência possível dos textos considerados bizantinos. Então ele é considerado tem algum respeito aí, né, por aqueles que defendem os textos mais antigos. Beleza, então aqui nós temos, e aí são muitos, não coloquei aqui os demais, mas nós temos uma segunda leitura, que eu vi isso aqui bem rápido, que seria a leitura Did. A leitura Did, ela é reforçada, você encontra no minúsculo 11. Então basicamente é isso, só para que você veja que você tem no português o nome Davi, e só que nos manuscritos você encontra várias variações, várias variantes, muitas variantes desse nome, né? No caso aqui 5 opções de nomes, né? No caso a 4 e a 3 elas estão em concordância, tá bom? Então basicamente é isso aí, obrigado por chegar até aqui. Se gostou aí do vídeo, deixe um comentário. Se você já conhecia essa discussão, já sabia desses detalhes aí, de onde que vem o nosso Davi, né? Então deixe nos comentários aí também se você vai fazer alguma crítica construtiva ou não, né? Alguma observação, deixe nos comentários que a gente agradece muito aí, tá bom? Compartilhe o vídeo aí se você quiser. Até o próximo vídeo. Fui.